Olá, pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós vamos estudar proporcionalidade direta e inversa. Para a aula de hoje, você vai precisar do caderno de matemática ou uma folha de anotações, lápis e borracha e, se você tiver aí uma calculadora, vai ser bastante útil. Os objetivos da nossa aula hoje: compreender o significado de razão matemática, entender o conceito de proporção entre duas razões, saber diferenciar razões diretamente e inversamente proporcionais e resolver problemas em que apareçam, e analisar a variação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais no plano cartesiano. Você sabe fazer café? Bom, nós temos aqui o café gostoso e nós temos ali no verso da embalagem o modo de preparo do café. Observe ali na primeira etapa que ele pede para colocar 40 gramas de pó no filtro de papel e na segunda etapa adicionar 500 mililitros de água. Você sabe o que é razão? O que isso tem a ver? Vamos perceber aqui, podemos escrever uma razão para relacionar as quantidades de pó de café e de água necessárias para esse preparo. Eu tenho aqui os 40 gramas de pó de café que são necessários para o preparo e embaixo, na minha fração, a quantidade de água quente necessária, os 500 mililitros. Observe esta fração aqui. É uma razão. Então, razão pode ser representada por uma fração verdadeiro. É verdadeiro. E lembre-se, toda fração é uma divisão. Nós já falamos disso aqui, certo? Toda fração é uma divisão do número que está em cima, no numerador, pelo número que está embaixo, no denominador. Toda fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Então, razão é uma divisão? Sim, verdadeiro também. Razão é, ao mesmo tempo, uma fração e razão também é uma divisão. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente, ou seja, o resultado da divisão, o quociente A sobre B ou BA dividido por B. A gente pode escrever desta maneira, como fração, ou podemos escrever assim, em linha, com o sinal de divisão na forma de 2 pontos. E se eu quiser fazer 1 litro de café? Voltamos aqui para o nosso problema anterior, o modo de preparo do café. Bom, para fazer 500 ml de café, 500 mililitros, meio litro, eu preciso de 40 gramas. Mas para fazer 1 litro, esses 500 mililitros que estão aqui embaixo no denominador da minha fração que eu tinha para este preparo aqui, este 500 mililitros vai virar 1000 mililitros, ou seja, 1 litro. Quer dizer, eu vou ter que transformar esse 500 em 1000. Opa, professor, isso aqui tá com cara daquele negócio de fração equivalente. Tá com cara porque Na verdade, nós vamos transformar esta fração numa outra fração equivalente a ela. Para multiplicar. Para transformar o 500 em 1000, eu vou multiplicar ele por quanto ali? Eu vou multiplicar ele por 2. Como aqui embaixo eu tive que multiplicar por 2 para virar 1000, aqui em cima eu também vou ter que multiplicar por 2 no numerador, porque você lembra da regrinha, Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima na fração. Então, 40 vezes 2 vai ficar 80. Quer dizer que para preparar um café com 1 litro de água, eu vou precisar de 80 gramas de café. Proporção. Note que as frações 40 sobre 500 e 80 sobre 1000 são equivalentes, pois, aí agora nós temos aqui, a primeira fraçãozinha aqui, 40 sobre 500. Dividindo por 10, simplificando ali o numerador e o denominador, 40 dividido por 10 vai dar 4. E 500 dividido por 10 vai ficar 50. Então, eu fico com 4 sobre 50. E aí, simplificando mais uma vez, dividindo por 2 esta fração, o 4 ali dividido por 2 vai ficar 2 e o 50 dividido por 2 aqui vai ficar 25. Eu tenho 2 25 avos aqui como
fração irredutível ali, né? Eu cheguei numa fração ali que já não dá mais para simplificar. Agora observe que esta fração 80 sobre 1000, dividindo por 10 inicialmente, tanto o numerador quanto o denominador, 80 dividido por 10 dá 8, 1000 dividido por 10 fica 100. Dividindo agora por 4 os dois, 8 dividido por 4 vai dar 2 e 100 dividido por 4 vai dar 25, ou seja, 2/25 também. Simplificando as duas, nós chegamos no mesmo valor. Por isso, nesse caso, dizemos que 40 sobre 500 é igual a 80 sobre 1000, ou seja, é uma proporção. Elas são equivalentes, então quando eu tenho duas frações equivalentes, eu digo que elas são proporcionais. Eu posso dizer que essas duas razões são proporcionais. A proporção é uma igualdade entre duas razões. A gente acabou de ver isso aqui. E segundo a propriedade fundamental das proporções, nós temos esta regrinha aqui, ó. Note que eu tenho aqui uma fração, né? Em vez de números, eu estou usando agora letras. Vamos lembrar da nossa última aula, das nossas últimas aulas aí de expressões algébricas. E essas letras aqui estão representando os números. Então aqui eu tenho um número A, um número B, a primeira fração, que é equivalente a C sobre D. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei o A e o D e o B pelo C. O A e o D são os extremos, digamos assim, desses números, enquanto o B e o C são os meios, né? Nós podemos dizer esta propriedade, e talvez você já tenha ouvido falar, como o produto dos extremos, o produto entre o A e o D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Ou seja, se eu multiplicar, quando eu tenho uma igualdade, este cara aqui, este termo aqui, por este outro aqui, né, os extremos, vai ficar igual ao produto ali dos meios, dos outros dois. E isso nos ajuda de uma maneira imensa a resolver uma série de problemas. Vamos retomar aqui a nossa proporção inicial para a gente verificar se essa lei ali da proporção, ela realmente é verdadeira. Então eu vou multiplicar aqui o 40 vezes o 1000, vai ficar 40 vezes 1000, e vou multiplicar aqui o 500 pelo 80. Está aqui escrito 500 vezes 80. 40 vezes 1000 dá 40.000. E 500 vezes 80, 5 vezes 8 dá 40. Com mais os 3 zeros ali, 40.000 também. Ou seja, sim, a propriedade fundamental, ela funciona. Isso aqui é a prova, né? É verdadeiro. Agora é a sua vez. Verifique através da propriedade fundamental das proporções se as razões abaixo são proporcionais. Então você vai ter que fazer isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Você vai pegar na letra A as duas frações e vai aplicar a propriedade multiplicando ali os extremos e igualando aos meios. E vai verificar se vai dar verdadeiro ou não, tanto na letra A quanto na letra B. Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente já volta.
Vamos ver aqui então se você acertou. Vamos corrigir. Na letra A, multiplicando aqui os extremos 3 e 49, eu vou ter 3 vezes 49, que é igual aqui 7 vezes 21. 3 vezes 49 dá 147. E 7 vezes 21 também dá 147. Quer dizer que essas duas frações são proporcionais. Agora na letra B aqui, ó, 12 vezes 32 e 9 vezes 48. 12 vezes 32, aqui vai dar 150, vai dar 384, ó, e 9 vezes 48, 432. Não são proporcionais, né? Quando os resultados forem diferentes, aqui a igualdade é falsa, então mostra que estas duas não são proporcionais. Agora, proporção e equação. Utilizando 8 litros de água. Vamos preparar um café agora utilizando 8 litros de água. Vamos lembrar aqui do nosso modo de preparo inicial. Era 40 gramas de pó de café para 500 mililitros de água quente. Então eu tenho aqui a minha fração inicial, 40 sobre 500. Agora, esse 500 mililitros de água irão virar 8 litros de água. Então eu coloquei aqui 8.000 mililitros, porque as unidades têm que ser as mesmas. Não esqueça disso, tá? Se você tiver aqui em mililitros e aqui em litros, vai dar errado. Então, lembre-se de ajustar sempre quando você for fazer esse tipo de cálculo para que as unidades estejam de acordo, sejam as mesmas. Bom, para transformar o 500 aqui em 8.000 até não é difícil, né? É fácil, né? Vou ter que multiplicar por um número aqui, depois multiplico por um número em cima ali, e você já entendeu isso. Mas nesse caso em específico, eu vou colocar aqui uma letra para representar o número que eu quero encontrar. Até então, nós estávamos deixando em branco aqui, né? E completando através da multiplicação. Mas dessa vez eu vou colocar aquela letrinha ali. E você provavelmente já também conhece isso aqui com um nomezinho como regra de 3, que deve ter aprendido aí no ano passado e em outros anos. Se você estiver vendo a primeira vez, não tem problema não. Você vai perceber como é fácil. Vamos aplicar aqui a propriedade fundamental, né, da proporção. Então, vou multiplicar aqui os extremos, vou pegar aqui o 500 vezes x. Esse nome, pessoal, de extremos, meios ali, ele é importante você saber. Agora, mais importante é você saber que tem que multiplicar aqui cruzado quando você tiver a igualdade. Cuidado para não confundir isso aqui com aquela multiplicação de duas frações, que também acontece. E aí, alguns estudantes acabam multiplicando cruzado assim. Não é o caso quando acontecer lá, né? É quando tem uma igualdade. Isso aqui é uma equação. Nós temos uma igualdade e temos uma incógnita. E eu posso multiplicar assim cruzado. Beleza, vou mandar esse 500 lá para cima, multiplicando x, vai ficar 500 vezes x. Aqui eu vou multiplicar o 40 com 8.000. Vai ficar 40 vezes 8.000. 8 vezes 4 dá 32. Com mais esses 4 zeros ali, vai dar 320. E aí, para tirar esse 500 daqui, eu vou dividir tanto este lado quanto este outro aqui por 500, né? Porque o meu objetivo é encontrar o x. Então, aqui o x tem que ficar sozinho, sem nenhum número ali, né? Ou melhor, com um 1 na frente dele ali. Para virar 1, eu vou dividir esse 500 aqui por 500. Porque 500 dividido por 500 dá 1. Então, eu divido por 500 aqui do lado esquerdo e divido por 500 aqui do lado direito. Então vai ficar 320.000 dividido por 500. Na prática, você acaba passando o número que está multiplicando o x para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa, né? Perceba, estava multiplicando, acabou passando para o outro lado, dividindo. E agora? Bom,
Dá para simplificar aqui os zeros, dividindo por 100, em cima e embaixo, vai ficar 3.200 e embaixo 5. E 3.200 dividido por 5 dá 640. Isso quer dizer que para preparar um café com 8 litros de água, eu vou precisar de 640 gramas de pó de café. Agora é a sua vez. A Lili, olha que bonitinho aqui, ó, o cachorro da Lili. A Lili tem um cachorro que está com infecção nas vias urinárias, é um filhote, ó. Após levá-lo ao veterinário, este receitou um antibiótico cuja dosagem é de 6 ml para cada 10 kg de massa corporal. Sabendo que o cachorro de Lili tem 4,5 kg de massa, quantos mililitros de antibiótico Lili terá que dar para ele? Eu vou dar um tempinho para você resolver e já já a gente volta para corrigir. Vamos ver se você acertou? Vamos corrigir aqui. Bom,
Primeiro, eu vou colocar aqui a razão que ele me dá no enunciado. Ele diz que a dosagem é de 6 mililitros para cada 10 quilogramas de massa corporal. Então eu coloquei aqui, para cada 10 quilogramas de massa corporal, 6 mililitros de antibiótico. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar a massa do cachorro da Lili, que é 4,5 quilogramas. Então eu vou ter que transformar esses 10 quilogramas em 4,5 quilogramas. Ixi, professor, aí complica. Tá vendo por que para alguns casos, como este, por exemplo, é mais fácil você colocar o X ali em cima como uma incógnita, onde você tem que encontrar, do que simplesmente ter que multiplicar este número ou dividir para ele se transformar no outro? Quando você tem número com vírgula, né, fica mais complicado. Então, vou colocar ali que eu preciso de X mililitros de antibiótico. É o que eu quero descobrir. Vamos fazer aqui a propriedade fundamental das proporções. 10 vezes X, 10 vezes X eu escrevi ali embaixo e eu tirei aqui as unidades, por enquanto, porque para fazer os cálculos a gente não vai precisar utilizar as unidades, né? Elas só iriam nos atrapalhar aqui. E 6 vezes 4,5 eu escrevi ali embaixo. Bom, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 0,5 dá 3. 24 mais 3 dá 27. E o 10 eu vou ter que passar para o lado direito lá, né? Ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, vai ficar 27 décimos, que é igual a 2,7 mililitros. Isso quer dizer que para a massa corporal de 4,5 kg, que é a massa do cachorro da Lili, eu vou precisar aplicar uma dosagem de 2,7 ml de antibiótico. Agora, refletindo, nesse exemplo, perceba que quanto maior for a massa do cachorro, maior será a dosagem do antibiótico. Ou então, quanto menor for a massa do cachorro, menor será a dosagem do antibiótico. Nesse caso, massa e dosagem aumentam ou diminuem na mesma proporção. Quando nós temos isso, nós temos uma grandeza, ou melhor, grandezas diretamente proporcionais, né? No caso anterior, ali, no caso do exemplo do cachorro da Lili, as nossas grandezas eram a dosagem do antibiótico, cuja unidade era em mililitros, e a massa corporal do cachorro, cuja unidade era em quilogramas. O que é grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido. Aqui, ó. Você pode medir comprimento, você pode medir a massa corporal, você pode medir o tempo. Tudo isso são grandezas. No plano cartesiano, vamos representar essas grandezas aí no plano cartesiano? Vamos ver como é que fica? Olha só, eu coloquei aqui a tabelinha com as informações que a gente obteve ali. Na primeira linha aqui da minha tabela, né, a massa corporal e a dosagem, na primeira linha eu coloquei as informações que estavam no enunciado do problema. Para uma massa corporal de 10 kg, a dosagem do antibiótico deve ser de 6 ml. Esses dados aqui de baixo da segunda linha, ou melhor, essas informações aqui, o 5 e o 3, eu não tinha. Mas, com base nessas aqui, se o cachorro tiver uma massa corporal de 5 kg, a dosagem do antibiótico vai ser a metade, vai ser de 3 ml. Então, eu peguei essas informações e coloquei aqui no gráfico. Utilizei o eixo X, o eixo horizontal, para massa corporal, e dosagem eu coloquei aqui no eixo vertical, no eixo Y. E coloquei aqui os pontos, 10 e 6. Então, 10 para massa corporal, 6 para dosagem, e 5 para massa corporal e 3 para dosagem. 5 quilos para 3 mililitros ali. Unindo esses dois pontos, basta eu ter 2 pontos para eu conseguir uma reta. E unindo estes 2 pontos, esta reta vai passar lá pela origem, né, do plano cartesiano, no ponto 0 e 0. E uma coisa interessante, todas as vezes que você tiver grandezas diretamente proporcionais, a representação gráfica, isso que você está vendo aqui, sempre será uma reta que passa pela origem do sistema. Joia? Guarda essa informação aí para você. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando? Quando uma aumenta e a outra
diminui na mesma proporção. É o inverso, né? Agora é o inverso. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Imagina uma situação. Uma pessoa demora 2 horas para fazer um percurso numa velocidade média de 30 km por hora. Para fazer aquele percurso nessa velocidade de 30 km por hora, ela demora 2 horas. Se ela dobrasse a velocidade para 60 km por hora, o que aconteceria com o tempo? Você concorda comigo que o tempo iria reduzir pela metade? Não faz sentido, né? Ela ir mais rápido numa velocidade que é o dobro e demorar o dobro, né? Demorar 4 horas. Não, professor, nada a ver. Nada a ver mesmo. Vou dobrar a velocidade, o tempo vai diminuir pela metade. Ou seja, quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Por isso, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos ver um probleminha aqui. Para ir de casa para o trabalho, Helena demora 25 minutos com uma velocidade média de 40 km por hora. A equipe de trânsito e urbanização da prefeitura anunciou que a velocidade permitida nas vias por onde passa Helena, em seu percurso para o trabalho, irá subir para 50 km por hora. Em quanto tempo ela poderá fazer este percurso após a mudança de velocidade? Vou colocar aqui o que está escrito no enunciado, as informações, né? Eu tenho 40 km por hora e 25 minutos. Quando ela consegue percorrer todo este percurso na velocidade média de 40 km por hora, né? Imaginando que todos os sinais estão abertos, não tem trânsito, é uma situação hipotética perfeita, né? Vamos trabalhar com isso. 40 km por hora, ela demora 25 minutos. Agora a velocidade vai subir para 50 km por hora e eu quero saber quanto tempo ela vai levar. Coloquei ali X minutos. Vamos aplicar aqui a nossa propriedade. Vou multiplicar o 40 pelo X. Não vou fazer isso não. Antes eu vou ter que fazer uma análise aqui. Por quê? Porque nesse caso nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então já não saia multiplicando de cara. Primeiro, habitue-se. Antes de sair multiplicando, pense se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nesse caso, você percebeu que são grandezas já inversamente proporcionais. Se ela for mais rápido, vai demorar menos tempo. Então, quando elas forem inversamente proporcionais, eu vou inverter uma das duas frações. Tanto faz qual fração você vai inverter. Mas não pode esquecer disso quando forem grandezas inversamente proporcionais. Eu escolhi aqui inverter a fração que tem o x no denominador. Invertendo ela aqui, colocando o x lá para cima e o 25 lá no denominador, vai ficar x sobre 25. Só então nós iremos multiplicar. Joia? Quando for inversamente proporcional, então tem este detalhezinho aí que você tem que lembrar antes de efetuar a multiplicação da propriedade fundamental das proporções. Fazendo a multiplicação aqui, 50 vezes x está escrito aqui, 40 vezes 25 está escrito aqui do lado direito da equação. 40 vezes 25 vai dar, 25 vezes 4 é 100, então vai dar 1000, né? E o 50 que está multiplicando vai passar para lá dividindo, vai ficar 1000 sobre 50. Simplificando isso aqui por 10, vai ficar 100 sobre 5, que é igual a 20. Opa, então ela vai levar 20 minutos se conseguir fazer o percurso a 50 km por hora. Beleza? No plano cartesiano, como que fica este problema aqui? Eu coloquei aqui a tabelinha, assim como antes, as informações que eu tinha. Ela andando numa velocidade de 40 km por hora, ela demora 25 minutos. E nós acabamos de descobrir que demorará 20 minutos para ela, se ela for numa velocidade de 50 km por hora. Esta informação aqui do 25 e 40 não tinha. Mas, ao colocar estas duas informações iniciais aqui no meu plano cartesiano, eu coloquei aqui o 40 e o 25, usei o eixo horizontal para velocidade e o eixo vertical, o y, para o tempo. Então, numa velocidade de 40, 25 minutos. Está aqui 40, 25 está entre o 20 e o 30. Para uma velocidade de 50, deu 20 minutos. 50, então, deu 20 minutos aqui.
Não era o suficiente, esses 2 pontos, para eu perceber ali se iria dar uma reta ou uma curva. Se eu juntasse os dois com uma régua, eu teria uma reta. Mas nesse caso, fazendo um terceiro ponto ali, eu peguei essa informação como? Já que eu tinha e sabia que numa velocidade de 50 ela demorava 20 minutos, quer dizer que se eu reduzir essa velocidade pela metade, 25 km, ela vai demorar o dobro de tempo, então 40 minutos. E coloquei aqui no gráfico 25 na velocidade e 40 minutos no nosso plano cartesiano aqui. E juntando esses pontos, dá para perceber que forma uma curva. Inclusive, esta curva tem o nome de hipérbole. Hipérbole é uma curva que você vai estudar mais quando chegar lá no ensino médio. Por enquanto, basta saber o nome dela aqui. Joia? O interessante é que sempre que tivermos grandezas inversamente proporcionais, nós teremos essa curva decrescente aqui, a hipérbole. Certo? Então, sempre que tivermos grandezas diretamente proporcionais, teremos uma reta crescente e que ela passa pela origem do plano cartesiano. Quando tivermos grandezas inversamente proporcionais, teremos esta curva decrescente. Agora é com você, é a sua vez. Para o transporte dos participantes de uma excursão, será fretado um ônibus com capacidade para 46 passageiros. O preço do fretamento é fixo, independentemente da quantidade de participantes da excursão. A despesa com esse fretamento será dividida igualmente entre os participantes. Caso sejam 20 participantes, por exemplo, cada um deles terá de pagar R$ 92. Quantos reais, no mínimo, um participante dessa excursão pode pagar pelo fretamento do ônibus? Então, você percebeu aí que a galera vai viajar e tem que pagar o ônibus, cabe 46 pessoas no ônibus. Se for 20 pessoas, se forem 20 pessoas, vai dar R$ 92. Mas e se forem mais pessoas? Bom, se for mais pessoas, teremos que dividir esse dinheiro aí entre mais pessoas. Então eu acho que cada um vai pagar menos ou vai pagar mais caro? Pensa um pouquinho aí, resolve e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui então, vamos lá. O ônibus ele tem capacidade para 46 passageiros. Caso sejam 20 participantes, por exemplo, cada um deles terá de pagar R$ 92. Quantos reais, no mínimo, um participante dessa excursão pode pagar pelo fretamento do ônibus? Coloquei aqui uma tabelinha. Acostume-se a construir uma tabelinha. Não precisa ser uma tabelinha muito bonita e perfeita, pode ser uma tabela, né? Desde que você consiga organizar, não precisa nem ter as bordas, basta organizar aqui em coluna para você separar, né, os participantes e o valor que eles irão pagar. Então, quando eu tiver 20 participantes, cada um vai pagar R$ 92. Mas e se eu tiver 46 participantes? Bom, aí eu não sei, vou colocar ali o X. E fazendo a nossa análise para saber se é diretamente ou inversamente proporcionais, essas duas grandezas, nós podemos perceber que elas são inversamente proporcionais, certo? Por quê? Porque se aumentar o número de pessoas que eu vou ter que dividir o total do valor do ônibus, vai dar menos para cada uma delas. Então, eu vou colocar aqui a minha primeira fração como estão as informações na tabela, né? O 20 em cima e o 46 embaixo, 20/46avos. E aqui do lado direito, eu vou inverter as minhas informações da tabela. Em vez de colocar o 92 em cima e o x embaixo, vou colocar o x em cima e o 92 ali no denominador. E agora eu vou multiplicar. E lembrando, eu faço isso porque as grandezas são inversamente proporcionais. 46 vezes x está escrito aqui embaixo. 20 vezes 92 também está aqui, ó. 92 vezes 2 dá 184, com mais um zero, então é 1840. E esse 46 que está multiplicando o x, ele vai acabar aqui embaixo, né? Vou dividir os dois lados da equação por 46, aqui vai ficar 46 dividido por 46, que vai dar 1. E aqui vai ficar dividido por 46 e 1840. E quanto dá essa divisão? Dá 40. Isso quer dizer o quê? Que cada participante, caso eu tenha 46 pessoas na excursão, cada participante irá pagar R$40. Joia? Agora, praticando. Para você praticar aí na sua casa, para você praticar matemática de um jeito legal. Aí, quando a aula acabar, para você continuar exercitando aí os conhecimentos matemáticos. Esse site aqui, eu já havia comentado ele em aulas anteriores, é o Coquitos, ele é um site português. Nós vamos utilizar um jogo daqui, vou passar para você aqui um jogo que tem a ver com a aula de hoje, que é super bacana, e para isso você só precisa acessar aí, tanto faz se você for acessar pelo celular, ele funciona para o celular, para o smartphone, tablet ou por um computador. Basta você digitar ali na barra de endereços www.coquitos.pt e aí já vai entrar no site. No momento que entrar no site, do lado direito ali, na pesquisa, na busca, você vai escrever Corrida de Frações. Esse é o nome do joguinho, esse é o nome do jogo que nós vamos jogar. Nós vamos mostrar aqui, quer dizer, nós não vamos jogar. Eu já joguei, estou trazendo para você poder experimentar e jogar aí na sua casa agora. Bom, na primeira tela vai aparecer algumas opções de jogos. O jogo é esse aqui, ó. Só para você ter uma noção, né, da imagem que aparece, é o Corrida de Frações Equivalentes. Aparece lá as informações do jogo, como que você faz para jogar. Aparece aqui embaixo como que dá para jogar, só para você saber aí. Ele é um jogo online, então você joga com pessoas do mundo todo. É bem bacana porque dá para disputar com bastante gente. Na próxima tela, a tela do jogo é essa, ó. Ele é o Dirt Bike, são motocicletas que vão correr. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é a tela do jogo. Eu dei um play, né? Na tela anterior aqui eu dei um play e aí ele começou o jogo. Quando começa o jogo, ele dá a largada e as 4 motocicletas começam a disputar uma corrida. E aqui, nesta parte preta, eu tenho 2 frações e uma igualdade entre elas, onde um dos dois ali vai ser x, e eu tenho que encontrar qual é o x.
Perceba que neste caso aqui eu tenho 2/4 igual a x sobre 2. A fração do lado esquerdo da igualdade, o número de cima é a metade do número de baixo, né? 2/4. Então, logicamente, a fração do lado direito da igualdade, o número de cima também vai ser a metade do número de baixo. O numerador vai ser a metade do denominador e a metade de 2 vai ser 1. Então, a resposta aqui, 3, 0, 1 ou 2 são as opções. Eu tenho 4 opções aqui. Neste caso, a resposta seria a opção 3. Ao clicar na opção 3, a minha moto acelera. Acelera mais, ela dá uma acelerada. E é claro que se você for resolvendo mais rápido estas igualdades aqui, estas equações, né, estas regrinhas de 3 que vão aparecendo, se você for resolvendo mais rápido que os seus adversários, a sua moto vai acelerando mais e você vai ser o campeão. Caso você erre algum valor aqui, a sua moto ela perde aceleração. E se você demorar muito ali, os outros acabam ultrapassando você. É um joguinho bem legal, bem interessante, vale a pena, não esqueça aí de praticar, ok? O que aprendemos hoje? Bom, hoje aprendemos o significado de razão. Aprendemos que razão pode ser uma fração e também uma divisão. Tem o mesmo significado de fração e também de divisão. O significado de proporção, quando nós tivermos duas frações ou duas razões equivalentes, nós temos duas frações ou duas razões proporcionais. Aprendemos também a diferenciar as grandezas diretamente proporcionais de grandezas inversamente proporcionais, simplesmente olhando no gráfico, certo? Só de olhar no plano cartesiano, no gráfico ali, você já consegue distinguir qual que vai ser aquela que é diretamente proporcional, que tem a reta que passa pela origem, e qual que é aquela que vai ser inversamente proporcional, que vai ter aquela curva decrescente. Foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ótimos estudos, não esqueçam de praticar o jogo lá, e até a nossa próxima aula.